He's got to be going forward. When he's going forward, he's very difficult to deal with. Alex Poatan Pereira voltou a provar que é um fenômeno raro. No UFC 320, ele não apenas recuperou o cinturão meio pesado que havia perdido para Magomed Ankalaev, como reconstruiu sua própria lenda com uma atuação que beira o sobrenatural. Foram pouco mais de 80 segundos de luta até que o brasileiro desmontasse o russo com uma sequência devastadora, devolvendo na mesma moeda a derrota anterior e reconquistando o topo da categoria. O público, atônito, viu um campeão renascido e um dos maiores nocauteadores da história recente do UFC reafirmar que está em outro nível de competitividade. A forma como Poatan venceu diz muito mais do que o resultado em si. Ele não precisou de rounds inteiros para impor respeito, nem de ajustes táticos elaborados. Bastou o instinto de predador. Em um mundo cada vez mais dominado por lutadores que dependem da estratégia, Pereira se destaca por algo quase extinto. A brutalidade técnica, o timing cirúrgico e a frieza de quem parece lutar em câmera lenta enquanto todos os outros se desesperam. Dana White resumiu bem após o evento. Abre aspas para ele. É um sonho tê-lo no UFC. Fecha aspas. O elogio não foi apenas institucional, foi uma admissão de que Poatan virou um pilar de entretenimento e da grandeza esportiva que Ultimate busca desesperadamente preservar. Mesmo lesionado, pois o próprio lutador revelou que quebrou o pé durante a revanche contra Ankalaev, ele manteve o foco, não demonstrou dor e completou o trabalho com uma calma quase desumana. O fato de ter lutado machucado e ainda assim atropelado um adversário do calibre de Ankalaev só reforça o peso do seu legado. Poatan não é só um campeão, é uma força da natureza, cara. Logo após o triunfo, o brasileiro concedeu entrevistas em que revelou seus planos e ambições. Falou sobre o desejo de uma super luta contra Jon Jones, cogitou subir de categoria e até mencionou o inusitado cenário da Casa Branca como palco simbólico para um confronto histórico. Demonstrou respeito pelo momento pessoal de Jon Jones na entrevista pós-luta, mas deixou claro: se depender dele, o duelo dos sonhos está lançado. O discurso foi maduro, estratégico e consciente da dimensão que seu nome alcançou. Essa ideia, no entanto, não surgiu agora, nesses últimos tempos. Jon Jones, desde novembro de 2024, logo após o UFC 309, já havia manifestado o desejo de enfrentar Poatan. Em entrevista ao GE, o americano afirmou que o brasileiro era seu adversário preferido, descartando nomes como Tom Aspinall. Para ele, Pereira representava um desafio digno de sua carreira. Pouco tempo depois, o AG Fight confirmou que Jon Jones via nessa luta a oportunidade de fortalecer o seu legado, enfrentando um campeão consolidado e não apenas mais um rival da dimensão dos pesos pesados de hoje em dia. Em maio de 2024, Jones foi ainda mais longe. Classificou o possível duelo como a maior luta da história do MMA, segundo a ESPN Brasil. Na época, Dana White esfriou a empolgação ao descartar qualquer chance de do encontro ocorrer em novembro até então, daquele ano, como revelou o GE. Mas os bastidores mudaram rapidamente. Já em março de 2025, a CNN noticiou que o próprio presidente do UFC havia admitido chances reais de que a luta poderia sair do papel. Talvez não daquele momento, mas em um futuro próximo. A vitória de Poatan no UFC 320 reacendeu a chama. O brasileiro voltou a desafiar Jon Jones publicamente, reiterando que o plano está vivo, ainda que precisasse esperar. Em janeiro de 2025, ele já havia dito à ESPN Brasil que uma super luta entre ambos seria natural, pois tudo é possível quando se é campeão. E é exatamente isso que define o momento de Alex Pereira. Um campeão que já transcendeu os cinturões. Seu impacto ultrapassa a barreira esportiva e o próprio Neymar o parabenizou publicamente pela vitória. Algo que ilustra como Poatan furou a bolha e se transformou em um símbolo nacional, não apenas atleta. Ele é, hoje, um nome que vende pay-per-views, movimenta culturas e desperta respeito em qualquer divisão do UFC. A verdade é que Poatan chegou àquela altitude raríssima em que o cinturão passa a ser apenas um detalhe.
Ele não persegue mais defesas, ele persegue momentos históricos agora. Lutas que marquem época, que fiquem eternizadas ao lado de nomes como Anderson Silva, Georges St-Pierre e tudo mais. E nesse horizonte só há espaço para superlutas, e a maior de todas elas atende pelo nome de Jon Jones, o maior de todos os tempos.